28 de novembro de 2014. Acabou o mistério. Rogério Ceni renova com o São Paulo até agosto de 2015 para jogar a Libertadores. E caso o time seja campeão, o contrato será estendido até o final do ano. Pelé tem melhora e permanece na UTI após noite de atenção especial. Fora de campo, sábado é de eleições para o Palmeiras. Dentro das 4 linhas, Verdão tem decisão contra o Internacional no Beira-Rio. Apegados à matemática, Botafogo e Fluminense traçam objetivos nos jogos finais do Brasileirão. River Plate elimina o Boca pela primeira vez em mata-mata de torneio continental e vai à decisão da Copa Sul-Americana. E as notícias do Corinthians direto do CT Joaquim Grava. Olá, boa noite. Chegou a sexta-feira, 2 dias após ver o sonho da conquista de Copa Sul-Americana acabar. A torcida do São Paulo está em festa, ou a maior parte da torcida está em festa. O maior ídolo do clube, o goleiro Rogério Ceni, desistiu da aposentadoria e acertou um novo contrato até o dia 5 de agosto do ano que vem. O anúncio foi confirmado pelo presidente Carlos Miguel Aidar nesta sexta-feira, durante a apresentação da nova camisa em homenagem aos 25 anos da carreira do goleirão. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Sozinho na Libertadores. A gente precisa de você para ser campeão. Foram essas as palavras ditas por Muricy Ramalho para Rogério Ceni no vestiário do Morumbi logo depois da eliminação da Copa Sul-Americana na última quarta-feira. O treinador percebeu que a decisão anunciada pelo goleiro em abril de encerrar a carreira no final de 2014 havia se transformado em dúvida e aproveitou a oportunidade para encorajá-lo a prolongar a carreira. Quando eu falo alguma coisa para alguém é porque eu sei que eu vou ter sucesso no que eu falei. Dificilmente eu converso, jogo conversa fora. Além da força do pedido feito pelo treinador, vários indícios apontavam para a permanência do mito em 2015. Na conversa com os jogadores, momentos antes de cada partida, o goleiro enfatizou ao longo do ano aos companheiros que se tratava da última temporada de sua carreira e que ele queria ser campeão. Mas há 10 partidas ele abandonou o discurso. Além disso, o jogador se recusou a participar do lançamento da camisa que vai usar a partir do duelo contra o Figueirense neste domingo. Assim, a camisa que estava sendo preparada para ser a última da carreira do jogador se transformou no uniforme comemorativo pelos mais de 20 anos de Rogério Ceni no tricolor. Antes de mais nada, é importante que, como representante da Pênalti, da Cambuci, eu venha comunicar um pedido de desculpas pela falha de comunicação ao lançamento desse produto. Nós sabemos do ocorrido, tivemos uma falha de comunicação no convite desse evento, onde mencionamos a despedida do atleta e cabe ao atleta, apenas ao atleta, a essa decisão. O anúncio oficial foi feito logo depois do lançamento do uniforme, quando o presidente Carlos Miguel Aidar apareceu na sala de imprensa. São Paulo pediu ao Rogério, o Rogério concordou, ele está sob contrato conosco até o dia 5 de agosto de 2015. Oxalá a gente vença a Libertadores, se vencermos a Libertadores, eu estarei terça-feira em Assunção, no Paraguai, no sorteio. Se nós vencermos a Libertadores, certamente prorrogaremos o contrato dele para o Mundial. A grande motivação de Rogério Ceni será a disputa da Copa Libertadores da América. Mas não pense que por causa dos 42 anos que serão completados em janeiro, que ele vai se poupar de partidas menos importantes. Por mais que o São Paulo decida jogar o Campeonato Paulista com a base do time sub-20, pode ter certeza que no gol estará o veterano ídolo. Você não tem a dúvida, porque é simples a coisa. Por que ele joga todos os jogos? Porque ele se prepara jogando. Porque ele hoje não é... Porque o treinamento de goleiro é um dos mais difíceis que tem, né? Só que para ele, já na experiência, na idade que ele tem, não dá para treinar o que ele treinava, porque aí machuca. Não adianta jogar por jogar. O que Rogério Ceni quer é ser campeão.
E a boa temporada do São Paulo em 2014 fez o goleiro acreditar que ele pode levantar de novo a taça de campeão da Libertadores, como fez em 2005. O clube voltou a ser forte de novo e se percebe o mercado que o ano que vem a gente vai vir muito forte no que eu estou pensando, se der certo do que eu estou pensando, né? Então facilita muito isso, porque os jogadores hoje eles se conversam, sabem onde que está o bom ambiente, sabem onde que está o bom time. Um exemplo é o Rogério. O Rogério, se fosse nesse momento agora, a gente voltasse na situação do ano passado, com certeza a gente não estaria nem discutindo que ele ia ficar ou não. Ele já teria decidido faz uns 3 meses atrás, já que ele não iria ficar. Porque ele está vendo o crescimento, ele está vendo a seriedade que voltou a ter aqui, a seriedade do trabalho, os companheiros que estão tendo aqui. Ele está animado por isso. E o que pode ser o ano que vem. Por isso que ele se animou, senão ele já estaria fora. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, acabou o mistério. Muitos esperavam o anúncio da aposentadoria do Rogério Ceni. E ele acabou optando por continuar até agosto. Isso, claro, levando em consideração a Libertadores América, e ainda abre a possibilidade de continuar caso o São Paulo venha a vencer a Libertadores América. Aí sim ele encerraria a carreira disputando um título mundial. Acho um ato de coragem, acho também que pesa o fato de há 20 anos o Rogério está fazendo isso, há mais de 20 anos, né? E ele não conseguisse se desligar, de se desconectar, quer dizer. Então, se ele ainda tem a motivação necessária, apesar de ter batido todos os recordes possíveis e imagináveis, ter se colocado na história do São Paulo como principal jogador do clube, isso em todos os tempos, e se ainda assim há motivação para continuar, ninguém melhor que ele para tomar essa decisão. Que ele seja feliz em mais 7 meses de contrato, ou quem sabe até mais 12 meses de contrato. Flávio, boa noite. Boa noite Celso, boa noite Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu sou super a favor, fiquei muito feliz com essa decisão. Rogério Ceni é um dos melhores goleiros do Brasil, continua sendo. Poderia perfeitamente estar na seleção brasileira sem nenhum problema. Aliás, eu disse aqui mesmo que por mim ele teria sido o goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu acho que ele poderia ter acrescentado muito aquele grupo de chorões, ele não ia chorar, com certeza. E, além disso, ele quer terminar com o título, o que também é uma coisa bem bacana. Se ele é um dos melhores, se ele se sente bem, e se esse é o trabalho dele, ele fez muito bem de escolher. Claro que isso é pessoal, ninguém tem que dizer o outro tem que parar ou não tem. Se ele perguntasse para mim, eu diria continua, portanto foi ótimo. Aquilo que eu diria a ele fez sem que eu dissesse nada a ele. Parabéns ao São Paulo, ele é um dos raríssimos jogadores do futebol brasileiro hoje que chama público. Aliás, ele e quem mais? Essa é a pergunta que fica. Que jogador que o cara vai no estádio para ver? A torcida do São Paulo vai no estádio para ver o Rogério Ceni. A única coisa que eu acho que ele precisa ser mais seletivo. Ele precisa tomar muito cuidado com essa babaiada de Campeonato Paulista, que os primeiros jogos lá. Não dá para ele ficar indo para Penápolis, para Lins, para Marília, poupar, né? Para não sei aonde. Mas e depois não tá em jogos da Libertadores. Então tem que jogar Libertadores e um ou outro jogo no Morumbi e tal, numa situação confortável disputar. Não tem nenhum sentido ele se arrebentar. Claro que também se ele achar que deve, é problema dele. Claro. Mas eu acho que ele tem que se preservar, tem que ser seletivo e participar dos jogos da Libertadores, onde já é uma atração por si só o São Paulo na Libertadores. Com o Rogério essa atração aumenta ainda mais. Ótimo. Foi bom para o futebol brasileiro a permanência do Rogério. Bom, dia 22 de janeiro ele completa 42 anos. Esse ano foram 66 jogos do São Paulo. Ele só não participou de 4 partidas. O Rogério Ceni marcou 13 gols. Mas acho que só um foi de falta. Me lembrou hoje no Hangout o Vinícius Rodrigues. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber na câmera 3... Rogério Ceni acertou ao adiar a aposentadoria dele? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Os meninos aqui já deram opinião. E agora vamos para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde o Rei Pelé está internado com um quadro de infecção. O nosso contato é com a repórter Sabrina Pires, da equipe de jornalismo da TV Gazeta. Boa noite, Sabrina. Quais são as últimas informações do último boletim médico? Oi,
Oi, Michele, boa noite a todos. Olha, a última informação foi divulgada por volta de 3 horas da tarde aqui no Hospital Albert Einstein, no Morumbi. O boletim médico traz boas notícias, Pelé está melhor e reage bem ao tratamento. Foi identificada uma bactéria que responde aos antibióticos, são antibióticos fortes. Ele permanece na UTI, na unidade de terapia intensiva, faz ainda hemodiálise, mas conversa, alimenta-se normalmente, respira sem a ajuda de aparelhos. Ele aparentemente está bem, mas acompanhado dos médicos. Ele foi internado na segunda-feira com um quadro de infecção urinária. Agora, muito o que se falou hoje aqui durante todo o dia foi a informação de que Pelé já tinha retirado um rim por causa de um tumor. E isso há um bom tempo, quando ainda era jogador do Cosmos, lá nos Estados Unidos, em 1974. E ele teria um tumor nesse rim retirado, mas pelo menos pelos testes feitos até agora, não teve indício de nenhum tumor nesse rim que ele tem. Só que com essa informação que chega ao Brasil somente agora, o Pelé fez de tudo para evitar que essa informação fosse divulgada aqui no Brasil antes. Ele tem um quadro mais difícil para a recuperação e que no pior cenário pode ser obrigado a fazer um transplante de rim. Bem, o próximo boletim médico ainda não tem previsão, pode sair ainda hoje à noite, mas são essas informações. Pelé está se recuperando e está melhor. Voltamos com você, Michele. Muito obrigada, Sabrina Pires. Bom trabalho para você. Depois a Sabrina volta no Jornal da Gazeta. Flávio Prado, Celso Cardoso. Acho que o Pelé disse hoje que ele quer passar o Natal com a família, quer passar as festas de final de ano com a família. E hoje essa informação de que há mais de 25 anos ele tirou um rim, né? Pô, eu não preciso nem falar, né? Eu adoro o Pelé. Eu acho que o Pelé é um símbolo do Brasil. Aliás, eu sempre falei, ele é mais famoso que o Brasil. Ele é uma referência extremamente positiva de um país que, infelizmente, tem muita referência negativa. Então, não precisa nem falar, né? Estou rezando todas as noites pelo Pelé e eu fico até mal. Eu não consigo imaginar o Pelé doente, sabe? É um negócio totalmente que não combina, né? Totalmente fora. E o mundo todo está Como é que o imortal tá tendo problemas, fazendo exame? Tá louco. Bom, eu só quero imaginar, e acho que a energia positiva pega muito. Claro. Logo, logo ele está fora disso aí, tá louco. Não dá nem para imaginar, né? O Pelé o Pelé é o futebol. E você não consegue imaginar o futebol morrer, o futebol ficar debilitado. Ele é o futebol. Então, o futebol brasileiro é um antes do Pelé e outro depois do Pelé. O negro no futebol brasileiro é um depois do Pelé e outro depois do Pelé. O respeito pelo Brasil em termos de esporte é um antes do Pelé e outro depois do Pelé. Então, o Brasil conhecido no mundo também, né? Mais que o Brasil. Eu já cansei de ir em lugares onde eu falava que era do Brasil, o cara não sabia onde era, eu falava, sou da terra do Pelé. Pelé. Várias vezes isso aconteceu comigo, não uma vez só. E fica a torcida para que o Pelé se recupere o mais rápido possível, né? Quer dizer, aconteceu esse problema, mas está muito bem cuidado. E a boa notícia é que a própria Sabrina disse, né? O próprio organismo do Pelé está se encarregando de livrar o rei do problema. Então, que ele continue em franca recuperação. É que acho que o rei passou muito nervoso com o filho, né? Essas notícias do Edinho devem ter deixado ele muito chateado. Bom, vamos falar de Copa Sul-Americana? O Atlético Nacional irá enfrentar o River Plate na grande decisão. Ontem, os milionários receberam o arquirrival Boca Juniors no Monumental de Nunes e a vitória por 1-0 colocou o River na decisão e o Celso Cardoso tinha apostado no River Plate, apesar de ele ser Boca Juniors. Foi a primeira vez em 4 oportunidades que o clube conseguiu eliminar o Boca em mata-mata de torneios continentais. Numa partida muito acirrada, o River Plate conseguiu a vitória sobre o Boca Juniors por 1-0, gol do meia Piscoliti. Até este jogo, o River nunca havia ganho um confronto de mata-mata contra o maior rival. Além da motivação da própria partida, o time vermelho e branco queria a classificação para dedicá-la ao técnico Marcelo Gallardo, que perdeu a mãe na última segunda-feira. Na final, o River pega o Atlético Nacional e o primeiro jogo será na Colômbia na semana que vem. Aí o Boca, claro, comparando time por time, o momento do River ele é muito melhor. O River é mais time que o Boca no momento. Isso acho que não se discute, né, Flávio? Não. Mas o Boca, eu entendo que a rivalidade acaba equilibrando as coisas. O Boca teve uma chance de ouro, teve um pênalti logo no começo da partida. Teve um gol mal anulado. Pois é, então de repente se faz... O perdeu o pênalti. Pois é, então se tivesse feito 1-0, talvez a história fosse outra, porque o River seria obrigado a fazer 2 gols, né? Enfim.
O gozado é um time de galinhas ganhando Boca, né? Tanto que foi a primeira vez e única que eles ganharam. Né? Mas é mais time, sim. Ganharam assim no mata-mata. Agora, eu acho que o Atlético Nacional é mais time que o River. Acho o River bom time, mas acho o Atlético Nacional melhor. A decisão é em River. O que é melhor ainda para o Atlético Nacional, que ele decide melhor fora. Eu acho que o time colombiano leva a taça, acho que é mais time do que o River Plate. Mas o River tem um time interessante. Acho que a decisão ficou bem. Acho que não dá para contestar essa decisão, não. E convenhamos que esse ano a Copa Sul-Americana teve times de um nível elevado. Tanto que tivemos aí nas semifinais todos os campeões da Libertadores, né? Eu só queria lembrar que o representante brasileiro, ano passado, chegou na final. Chegou na final, foi a Ponte Preta. Mas ganhou? Não importa, mas chegou. Mas ele ficou na frente do São Paulo, não ficou? O representante desse ano ficou atrás. Aliás, a Ponte está batendo na trave toda hora, né? Será que vai deixar de ser vice esse ano? Eu não sei. Amanhã ela joga e pode ser o único time do estado de São Paulo a ganhar um torneio no brasileiro no ano. Se não for, ninguém vai ser. Só a Ponte pode fazer isso. Curioso, né? Vamos torcer. E o nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a coletiva de Mano Menezes no Corinthians. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Nesse exato momento, o técnico Mano Menezes está concedendo entrevista coletiva. O Corinthians que enfrenta o Fluminense no próximo domingo. Vamos acompanhar aí a resposta do técnico Mano Menezes aqui em entrevista coletiva. Tomar cuidados quando fala em nome dos clubes, porque uma coisa é o torcedor fazer, outra coisa é o clube e os profissionais fazerem, né? Não sou o exemplo da correção, mas penso que determinadas coisas a gente pode evitar para não piorar mais a situação que o futebol se encontra em relação a essas facções de torcida, que nunca sabe onde isso pode terminar, que nós também temos que estabelecer alguns limites para isso. Apenas assim. Não, está dada a resposta. E eu queria que você repetisse aqui uma resposta que você deu até em alguma entrevista exclusiva que você deu, agora que a gente está numa coletiva, e você falou a respeito dos candidatos à presidência do Corinthians conversarem com um treinador para, de repente, caso ganhem as eleições, virem assumir o Corinthians. Você acha isso normal? Você vê com tranquilidade os candidatos já conversarem com a outra pessoa? Vejo, com tranquilidade. Mano, hoje nós tivemos uma reunião entre a diretoria e o staff do Guerreiro e a informação é que a negociação avançou. Vendo o futuro do clube, com ou sem a sua presença aqui, mas enfim, pelo que você sabe do potencial que esse jogador tem, o que representa, quanto que você acha importante para o Corinthians ir bem na Libertadores? Vou. É bastante difícil construir ídolos hoje nos clubes e penso que o Guerreiro se construiu como um jogador assim, representante do sonho do torcedor, com suas características que o torcedor gosta de ver vestindo a camisa do Corinthians, sendo decisivo nos momentos importantes. Então, quando se consegue isso, é claro que é importante a manutenção para as próximas temporadas. E o Corinthians tem uma visão clara de que isso é importante. O que se decide nessa hora são interesses, às vezes, antagônicos, né? De um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Mas é óbvio que o Corinthians tem interesse, senão não estaria fazendo a negociação. Assim como o Paulo Guerreiro também tem, senão não estaria propenso a negociar. Quanto ajudará o Corinthians a ter uma melhor campanha na Libertadores do ano que vem e direto para a fase de grupos, como que está acontecendo hoje na terceira posição? É melhor para você planejar, né? O início da temporada. Você não precisa passar por 2 jogos decisivos tão cedo. É sempre difícil no início de temporada você já ir para 2 jogos com essa característica. A gente sabe como é a Libertadores, independentemente da fase, né? O grau de dificuldade é grande, os jogos fora de casa sempre são muito difíceis. Então, estar direto na fase de grupos, sem dúvida nenhuma, ajuda muito. Mano, ontem o Edu falou pra gente que teve uma conversa com você há um tempo atrás, já pensando no planejamento do time pro ano que vem, né? Pediu algumas
alguns detalhes para você, alguma dica em relação à formação do elenco. O quanto o seu trabalho, mesmo em reta final de contrato, influencia no planejamento para o ano que vem? Como é que se dá essa conversa? Bom, não é a primeira vez que acontece comigo e me parece que sempre que a relação é boa, independentemente do estágio em que ela se encontra, é assim que as coisas funcionam, né? Você vai consultar alguém, você vai consultar o técnico principal para saber opiniões técnicas sobre esse ou aquele jogador, sobre o grupo atual que você tem, as carências que esse grupo apresenta em relação àquilo que foi visto durante uma temporada inteira, né? Então, foi esse tipo de conversa que tivemos. E falando também sobre o seu trabalho desse ano, não é nem uma forma de rivalizar, é só porque o São Paulo realmente está junto com o Corinthians ali atrás da liderança do Cruzeiro, do título do Cruzeiro. Você disse uma semana atrás que o trabalho do Muricy começou no ano passado, já pensando nesse time do São Paulo para hoje. Quando você faz uma análise do seu elenco, do campeonato, o trabalho seu e do São Paulo, do Corinthians e do São Paulo, você acha parecido? Você vê alguma semelhança por ter chegado, não apenas, mas conquistado a vaga na Libertadores? Por o trabalho com rendimentos parecidos, né? Estão sendo parecidos em números. Mas eu não estava fazendo uma comparação, estava me referindo que o São Paulo num estágio um pouco à frente do nosso, como trabalho. Não estou fazendo comparação com o São Paulo porque nem tem sentido ficar fazendo isso daqui, né? A gente sempre fala isso, até pode ser mal interpretado, porque você sabe como as coisas podem chegar, né, nos ouvidos dos outros. Então, eu estava apenas me referindo a isso. Mano, como técnico de futebol, né, não deixando o Corinthians de lado, mas como técnico de futebol, fazendo uma avaliação do que foi a temporada, o único clube paulista que levantou um troféu foi o Ituano. Aconteceu algo de errado no futebol paulista, fazendo uma avaliação geral em termos de campeonato brasileiro? Errado mesmo é que o Ituano foi campeão paulista, né? Que geralmente é um dos clubes grandes que conquista o título. E só se está encerrando a temporada sem nenhuma conquista porque o Paulistão, que sempre ficava na mão de um dos grandes, dessa vez foi para o Ituano com competência, com mérito dele. E certamente um pouco de incompetência nossa, né? Mas o São Paulo esteve muito próximo de disputar o título da Sul-Americana. Estamos nas principais colocações, ou nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Então, você tem que saber onde se encontra cada trabalho que foi feito, as propostas e a filosofia deste ano, e saber fazer análise no final daquilo que faltou e daquilo que foi bom. Teve muita coisa boa. E também, se algum de nós tivéssemos conquistado apenas, entre aspas, o Campeonato Paulista, também não seríamos muito mais valorizados por isso, né? Temos que ser realistas. Muito bem, Osmar Garrafa falando conosco ao vivo, entrevista coletiva ao vivo do Mano Menezes aqui no Gazeta Esportiva. Flávio Prado, Celso Cardoso, tem jogo contra o Fluminense domingo no Maracanã, um jogo difícil acho que para o Corinthians, ou não muito, né, mas importante. De um ponto. Eu acho que ele traz esse ponto do Rio de Janeiro, ele tem tudo para trazer esse ponto. O Fluminense, felizmente, não vai ficar entre os 4 melhores, seria o fim da picada. Um time que deveria estar disputando a Série B se houvesse seriedade e honestidade no futebol brasileiro, o cara ainda entrar em Libertadores. Então, felizmente, isso aí o STJD não conseguiu dar para o Fluminense. Então, acho que o Corinthians traz esse pontinho do Rio e já resolve logo essa parada. Também acho até mais tranquilo, porque o fato de o Corinthians estar a um ponto da Libertadores, acho que tira um pouco o peso das costas. Porque o Corinthians tem a última rodada, o Criciúma em casa. Não, e é ponto que talvez ele nem precise ganhar, né? Exatamente, dependendo dos resultados. Dependendo dos outros, o Grêmio, se tiver algum tropeço, acabou. Mas é melhor ganhar. E se o Inter ganhar do Palmeiras, também o Inter, ou seja, podemos ter a definição de Libertadores já na uma vitória do Inter e o empate do Corinthians está resolvido. E Emerson Sheik se reapresenta em janeiro ao Corinthians, porque ele tem contrato até julho de 2015 e ele ganha R$500 mil. E o Corinthians vai analisar se vai continuar com o Emerson Sheik ou não. Vocês acham que ele deveria continuar ou não no Corinthians? Eu acho que ele ainda tem lugar no Corinthians. Eu, sinceramente, apesar da idade, é jogador do Corinthians, recebe do Corinthians, estava no Botafogo, mas recebia pelo Corinthians, quer dizer, eu sinceramente acho que o Sheik, se ainda estivesse no elenco, claro que o Mano optou por fazer uma reformulação. Teve também
aquela pressão da torcida. Não, beijinho, isso é uma grande bobagem, é uma hipocrisia. Mas ele deu uma Libertadores pro Corinthians, né? Tem que lembrar isso óbvio, também. Claro. Mas faz algum tempo. Eu acho que ele não ficou nem no Botafogo. Podemos esquecer disso. Mas ele estava fazendo os golzinhos dele no Botafogo. Estava, inclusive, emprestando dinheiro para pagar salário de jogadores. O jogador dele era ótimo. Mas ele não conseguiu ficar nem no Botafogo. Tem alguma coisa esquisita. O Botafogo será rebaixado nesse final de semana e ele não conseguiu ficar nem no Botafogo. Então é para pensar bastante. O assunto agora é a Liga Futsal. Brasil, Quirim de Sorocaba e Orlândia fazem na próxima segunda-feira no ginásio Agostinho Fávaro, em Paulínia, o primeiro confronto da decisão que vai definir o campeão de 2014. A repórter Marina Paniza, que faz aniversário hoje. Parabéns, Marina. Um beijo para você. Ela esteve em Sorocaba acompanhando a preparação da equipe sensação da temporada. No último treino antes da decisão, o clima era de alegria e descontração no Brasil Quirim. Após vencer o Jaraguá e se classificar para a primeira final de sua história, a equipe de Sorocaba tem muito que comemorar e espera coroar o ano com a conquista do título. Desde janeiro trabalhando firme com o objetivo de chegar em finais. Se vai ganhar, eu não sei, mas a gente vai trabalhar para ser campeão. Nossos objetivos eles já foram alcançados, é chegar principalmente nas duas competições que a gente participa, na Liga Nacional, entre os 4 e entre os 4 também na Liga Paulista. Nós estamos na final de uma e tem uma possibilidade também da Liga Paulista tentar chegar à final. A principal ausência do treino foi o craque Falcão, que se recupera de um estiramento na coxa esquerda e faz tratamento intensivo para conseguir jogar a final. A partida contra a Orlândia será sua 10ª decisão seguida da Liga Futsal. Chance para o camisa 12 conquistar o 9º título do campeonato na carreira. Não dá pra ver que ele tem estrela, né? A 10ª final seguida. A gente lutou para estar nessa final, até desde o começo do ano a gente falava com ele, né? Que era a 10ª seguida. E a gente conseguiu. Ele é de suma importância. Ele é o nosso principal jogador. E a gente torce para que ele consiga jogar os jogos, né? Se recuperar da lesão. Ele é um mito, né? Então a gente sabe. Também temos uma responsabilidade grande estando do lado dele, porque imagine, depois de 9 vezes ele não chegar, então o culpado talvez seria nós, não seria ele, né? Então a gente sabe do nosso também contribuição que a gente tem para isso. Ele sempre está exaltando a nossa equipe, então a gente tem tudo aí para fazer um grande jogo. Com apenas um ano de existência, a sensação do campeonato já pode ser considerada uma das melhores equipes do país. O capitão Rodrigo destaca o bom ambiente como diferencial do grupo. O elenco dia a dia, muito amigo, a gente conversa muito, acho que isso aí valeu muito a pena. A gente sofreu um pouquinho com não ter um ginásio, uma casa própria aqui em Sorocaba, a gente está sempre jogando fora de casa, mas valeu muito a pena. Acho que o dia a dia está sendo fundamental para a gente chegar aí, todo mundo aí muito feliz, muito contente, e o patrocinador acho que também está muito contente com o primeiro ano. O segundo e decisivo jogo da final da Liga Futsal acontecerá dia 8 de dezembro em Uberlândia. Aê, parabéns pela reportagem, Marininha. Feliz aniversário para você que faz 22 aninhos hoje. Também tem feliz aniversário para a mamãe do nosso editor Vicente, a dona Doralice Torres Lomônaco. Olha, um beijo para a senhora, feliz aniversário. Eu vou orar para a senhora ficar bem, tá? Muita energia positiva. Fique feliz, tá? Vai dar tudo certo. E um beijão pra minha tia Marília, que hoje faz aniversário também. Tia Marília, um beijo, saúde, felicidade. Ela assiste todo dia o Gazeta Esportiva. Tia, te amo. Um beijo, tô com saudade. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem pizza na sua casa e tem mesa redonda aqui na tela da Gazeta, com tudo sobre a rodada do Brasileirão, a repercussão do anúncio da permanência de Rogério Ceni, as últimas notícias do estado de saúde do Rei Pelé, que se Deus quiser vai estar melhor, e reportagens especiais, além do nosso time titular de comentaristas. Estarão aqui conosco o treinador Jorginho, o ex-jogador Serginho Chulapa. Então não dá para perder, né, Flávio? Não, vai ser legal como sempre. Vamos repetir, inclusive, os resultados. Quem sabe a gente informa que o Palmeiras já não corre mais risco. Ah, tomara. Se ele ganhar do Internacional e Vitória perder do Flamengo, está resolvido. A gente pode anunciar, confirmar o Corinthians na Libertadores. Tem muita coisa legal que vai rolar, vai ser um programaço. E mais importante do que isso tudo, poderemos também anunciar o único título de um time paulista no ano de 2014 com a nossa querida Nega Véia. E aí vai trazer a macaca, né? Lógico. Vai trazer a macaca. Série B é uma partida hoje e 9 amanhã completam a última rodada da competição. Joinville, Ponte Preta e Vasco já garantiram o acesso. Boa Esporte, Atlético Goianiense, Avaí, América Mineiro e Ceará brigam pela última vaga para o Brasileirão do ano que vem. Na parte de baixo da tabela, Portuguesa, Vila Nova e Icasa estão rebaixados. Bragantino e América de Natal tentam escapar da Série C. Confira os jogos deste final de semana.
Às 7h30, a Portuguesa enfrenta o Vila Nova no Canindé. Amanhã, todas as partidas começam às 4h20 da tarde. Em Itápolis, o Oeste recebe o Joinville, que precisa de apenas um pontinho para conquistar o título dessa temporada. No Durival Brito, em Curitiba, o Paraná enfrenta o América de Natal. Náutico e Ponte Preta jogam na Arena Pernambuco. O Luverdense recebe o Ceará em Lucas do Rio Verde. Em Juazeiro do Norte, tem Icasa e Boa Esporte. O Avaí encara o Vasco na Ressacada. No Serra Dourada tem Atlético Goianiense e Santa Cruz. E ABC e Bragantino se enfrentam no Frasqueirão. E na Arena Independência, o América Mineiro recebe o Sampaio Corrêa. Muito bonita a arte. É o Boquinha que põe a arte? É? Boquinha tem 2 filhos maravilhosos. Estou te seguindo no Instagram, Boquinha. Parabéns. Beijo. Pelo Brasileirão, 3 jogos abrem amanhã a penúltima rodada. 2 partidas começam às 7h30. O Internacional enfrenta o Palmeiras no Beira-Rio e o já rebaixado Criciúma recebe o Sport no Heriberto Ilse. Às 9 da noite, o que tem? Tem Flamengo e Vitória na Arena da Amazônia. No domingão, 4 jogos começam às 5 horas. O Fluminense encara o Coringão no Maracanã. O São Paulo enfrenta o Figueirense no Morumbi. Na Vila Belmiro tem Santos e Botafogo. Será que o Botafogo vai de avião ou de ônibus para Santos, hein? Alguém sabe? Depois a gente vê. E a Chapecoense recebe o campeão Cruzeiro na Arena Condá. Completando aí a rodada, às 7h30 jogam Atlético Paranaense e Goiás na Arena da Baixada, Atlético Mineiro e Coritiba no Independência e na Fonte Nova o Bahia recebe o Grêmio. Deu certo? Ficou bonito, né? Belo trabalho. A rodada do final de semana deve ser decisiva para 2 equipes cariocas. Com remotíssimas chances de conquistar uma vaga na Libertadores, o Fluminense segue se preparando para enfrentar o Corinthians. Já o Botafogo tenta o que para muitos é uma missão quase impossível, evitar a provável queda para a 2ª divisão. A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro é bem delicada. Se o Palmeiras conquistar no sábado 1 ponto contra o Internacional, ou se o Vitória vencer na mesma data o Flamengo, a equipe da Estrela Solitária vai entrar em campo no domingo às 5 da tarde contra o Santos, na Vila Belmiro, já rebaixada para a Série B. Quanto à chance, à esperança, né, estamos bastante otimistas, principalmente com a chegada aí do novo presidente. A novidade dos botafoguenses é a nova diretoria do clube, que esteve presente no treinamento. O vice de futebol Antônio Carlos Mantuano revelou o teor da conversa que teve com os jogadores. E o que nós viemos transmiti-los foi exatamente apoio e confiança no trabalho deles, na dedicação que eles sempre tiveram. E esse comprometimento vai até o final. E problemas não faltam no Botafogo. Além do alto perigo de rebaixamento e das dificuldades financeiras, o clube luta para renovar o contrato da principal estrela, o goleiro Jefferson. Eu disse que eu iria, com certeza, dar prioridade para escutar o novo presidente no planejamento, planejamento de carreira, naquilo que ele pensa pro Botafogo. Já no Fluminense, a situação nesse final de campeonato também é difícil, mas inversamente proporcional ao do Botafogo. O tricolor carioca luta para conquistar uma das vagas no G4 e enfrenta o Corinthians no domingo, às 5 da tarde no Maracanã. Porém, tem que torcer por tropeços de Internacional, Atlético Mineiro e Grêmio. É um pouco desagradável você torcer contra concorrentes diretos, né? Mas sabemos que tem ainda condição, temos que acreditar, porque chance mínima, só que não chegou sábado ainda para saber o resultado da partida do Inter. E mesmo que venha não acontecer, sabemos que fizemos o nosso melhor. Acho que a gente não está aqui para atrapalhar o trabalho de ninguém, então tenho certeza que vamos estar aí focados, principalmente na partida de domingo, porque para nós o importante é terminar o ano com chave de ouro. Para o Fluminense, acho que é difícil para os dois, Flávio. É difícil para o Fluminense chegar à Libertadores da América e é difícil para o Botafogo escapar da segundona. Acho que o destino dos dois times já está definido. O Fluminense não creio que consiga um lugar na competição sul-americana e o Botafogo, para mim, já caiu. Só um milagre. O Botafogo vai ter muita dificuldade para voltar da Série B. Também acho. Igual o Vasco, muita dificuldade. E a outra pergunta engraçada, o que o Jefferson está fazendo no Botafogo? Pois é. E ele ainda fala em termos de futuro. O cara é goleiro de seleção. Que raio ele está fazendo no Botafogo? Pois é. Então, acho que o Botafogo é só uma questão, só falta a oficialização para rezar a missa.
Puxa vida, e só para dizer que a nova diretoria do Botafogo entrou em acordo com a agência de viagens para a qual o clube deve R$290 mil e eles vão de avião. Conseguiram emitir as passagens de avião, porque até ontem iam de ônibus pela Rio Santos. Imagina, aí que ia ser rebaixado mesmo, agora pelo menos vai de avião. Santos agora, o alvinegro tem pela frente o desesperado Botafogo, que pode entrar em campo na Vila já rebaixado para a Série B. O Peixe deverá ter o retorno de Leandro Damião ao time titular e hoje ele treinou na equipe principal ao lado de Thiago Ribeiro e Gabriel. Por outro lado, o Santos terá 3 desfalques importantes para o jogo. Robinho e Arouca estão com dores e fizeram tratamento, mas devem ser poupados. Já o meia Geovânio, com uma fibrose na coxa, pode voltar aos gramados só em 2015. Tem coisa assim que a gente precisa colocar. É claro que quando se faz um investimento, uma coisa séria, você tem que pensar e tem que considerar a possibilidade de sucesso ou não. O caso do Leandro Damião não tem explicação. 42 milhões é uma das coisas mais estranhas da história do futebol brasileiro. Inexplicável. Né? Não tem explicação. É um caso muito esquisito, tem que investigar muito isso. No caso do Robinho, o Santos tentou investir. Gastou uma grana e tal. Aliás, se você me permite, 42 milhões é perto do que o Corinthians pagou pelo Pato. Mas o Pato ainda era uma tentativa mais. Não, eu sei. Não, então. E que o Corinthians havia oferecido para ter Carlitos Teves. Pois é. Para ter uma ideia do tamanho o Pato micou, mas na época eu também apoiei. Agora o Leandro Damião é óbvio, até ele sabe que não vale isso. E no caso do Robinho, não acrescentou absolutamente nada. O Santos não ganhou nada, o Santos ficou na posição que estava, não levou mais público, a média na Vila continuou sendo de 4, 5 mil pessoas. Então, não sei se essa coisa de repatriar jogador que já não tem mais o que fazer no futebol brasileiro, ou não tem mais mercado na Europa, se é bom negócio. Fica esse grande ponto de interrogação. Foi justamente o que eu disse aqui na ocasião da contratação do Robinho. Aliás, alguns torcedores santistas não entenderam também. Eu fazia justamente essa pergunta. Para você fazer esse investimento no Robinho, é diferente, por exemplo, que o Corinthians fez com o Ronaldo, fez até com o próprio Teves. Sabe, o estádio enchia para que os torcedores pudessem ver esse jogador. Eu acho que eles esperavam o Robinho, eu nunca imaginei que um torcedor realmente se empolgar. Assim, se fosse o Robinho lá de 10 anos atrás, pode ser, o Neymar voltando agora, pode ser. Agora, o Robinho... Mas o time do Circo de Soleil dava 6 mil pessoas. Então, sabe, foi um investimento que não funcionou. E caro, né? É grana pra caramba. Ele ganha uma grana enorme, então... Internacional e Palmeiras se enfrentam com objetivos bem definidos amanhã às 7h30 da noite no Beira-Rio. Enquanto o Verdão luta para fugir do rebaixamento, o Colorado tem na partida a chance de se garantir na próxima edição da Libertadores da América. O Internacional oscilou muito durante o Campeonato Brasileiro. Chegou a brigar pelo título, mas caiu de rendimento. Agora o Colorado quer terminar bem o ano, esquecer a polêmica com o Corinthians no caso Petros e assegurar uma vaga na próxima Libertadores. Falar do Corinthians não vou falar porque mas aqui o historial do Inter é bem negativo com respeito ao Corinthians em termos de decisões fora do campo. Então não vou entrar nisso porque não é a minha função. Sim que nós dependemos de nós, só do Inter, porque nós sabemos que nós precisamos, independente se o Corinthians ia perder ou não ponto. Importante estar no G4, depende só de nós. Para garantir um lugar no G4, o Inter tem pela frente o Palmeiras, um rival que luta contra o rebaixamento e deve dar muito trabalho no gigante da Beira-Rio. Nós sabemos que eles precisam pontuar, e acredito que não seja um jogo tão fechado como com o Atlético. Bom, vai depender só de nós. Eu falo isso porque é verdade, né? Só vamos perder para nós mesmos se a gente não sair ligado no jogo. Vai ser um jogo que vai exigir bastante, tanto de um lado como do outro. Agora, apesar de momentos opostos, não pode chegar e falar, favorito. Favorito de quê? Você jogar contra o Palmeiras é favorito, você jogar contra o São Paulo é favorito, não tem isso. São dois clássicos, dois times com camisa, com peso, com bons jogadores e nós sabemos das dificuldades que serão encontradas, mas nós estamos preparados para a dificuldade. Ô Flávio, eu tenho claro para mim que o regulamento obviamente tem que ser cumprido, mas se existe um julgamento, dá margem à interpretação e claro, é óbvio que cada interpretação muitas vezes tem a ver com o interesse. Não entro nessa questão. Mas eu ainda acho vergonhoso
jogador reclamar de pontos não perdidos ou não conquistados no tapetão. Mas sabe, se o jogador fosse tem que jogar bola. Fosse o Fluminense no lugar do Internacional, o Petro tinha sido suspenso. Pode ter certeza disso. Eles armam para Botafogo, armam para Fluminense. Pode ter certeza. O que fizeram no ano passado foi um crime com o futebol. Se fosse o Fluminense, tenho certeza que o Petro... Mas eu acho que tem que parar com porque não é uma coisa honesta, claro. É uma coisa política. E eu acho que tem que parar com essa história, a não ser que seja uma coisa muito grave, né? Você pode até tirar os pontos, mas questões burocráticas, por causa da data, você multa o clube, multa seja lá quem, mas tira ponto não, foi conquistado dentro de campo. Claro. Então o que o D'Alessandro tem que fazer é lutar pelo Internacional, vencer o Palmeiras para chegar à classificação. Tem boqueira, tem um negócio aqui, é boqueira aquilo que tem? Não sei, não prestei atenção. Tem um bagulho aqui. Piercing. Piercing. Boqueira. Na pensa é boqueiro. O cara quando bebe muita água na torneira direto, eu pensei que fosse isso que ele tinha. Eu não tinha nem notado. Deixa eu mandar um beijo, vamos na câmera 3 rapidinho, pro Mauro, nosso videoman que me deixa bonita todo dia. Mauro, São Paulino, um beijo pra você. Tá feliz com o Rogério Ceni, que é o tema da nossa enquete? Pois eu vejo se ele gostou ou não do Rogério Ceni continuar em São Paulo. Palmeiras fez hoje em Porto Alegre mais um treino fechado para os jornalistas. Depois da atividade, o técnico Dorival Júnior atendeu a imprensa e questionado se o Palmeiras atuava melhor em partidas em que o adversário dita o ritmo de jogo, ele respondeu assim. Eu acho que não tem uma lógica, porque nós fizemos grandes jogos contra grandes equipes, procurando o jogo, buscando o jogo e vencendo. Tivemos dificuldades quando fomos atacados, também tivemos dificuldades quando saímos para jogar. Então não tem uma lógica na realidade. O que tem é que hoje nós perdemos aquela pouca gordura que nós conseguimos e temos que nos responsabilizar por isso. Estaremos enfrentando uma grande equipe, mas não estamos mortos. E o Palmeiras com certeza vai sair pelas suas forças, pela sua capacidade, pela sua dignidade e pela seriedade do trabalho que está sendo desenvolvido aqui dentro. Eu confio muito nisso, confio muito no trabalho e tenho certeza que o Palmeiras vai se preparar para que possa futuramente dar um salto de qualidade. E por que o Bruno César não conseguiu no ano do Palmeiras ter uma sequência? Lado físico, lado técnico, algum outro problema? Eu acho que aconteceram alguns problemas, particularmente na vida dele. Ontem ele me narrou, me colocou vários aspectos dessa situação. Eu tive também essa preocupação de conversar com ele a respeito, mas ele teve muitos problemas ao longo do ano. Eu acho que nós temos que respeitar, às vezes são problemas que interferem diretamente no rendimento de um profissional e naturalmente nos desequilibram em determinado momento, em determinadas situações. Ele teve esse tipo de problema, eu acho que nós temos que respeitar, mas é um jogador que, já falei para ele algumas vezes, confio muito, já o indiquei até para outros clubes. Ele tem qualidades aí superiores a uma média, né, de jogadores que estão em atividade dentro do próprio futebol brasileiro, e nós não podemos perder um talento desse. Eu acho que a partir do momento que ele realmente se encontrar e que ele queira um pouco mais, busque um pouco mais, com maior intensidade, eu acho que fatalmente será um jogador que dará muitas alegrias aí a qualquer time que esteja, porque tem qualidades e capacidade. Flávio, muitos palmeirenses me pararam na rua ontem, hoje. Eles estão ansiosos, querem saber o que a gente acha, se o Palmeiras vai cair ou não vai cair. E eu vou repetir aqui o que eu tenho dito fora do ar. Eu acho que o Palmeiras não cai. Não por causa da qualidade do time, não porque trata-se de um time excepcional. Muito pelo contrário, eu acho até que perde do Internacional no final de semana. Mas acho que não cai porque o Vitória, se bobear, perde os 2 jogos. Tem Flamengo e tem Santos. Exatamente. Então, o Vitória está numa pindaíba tão grande, mas tão grande, que mesmo o Palmeiras fazendo todo o esforço do mundo para cair para a segunda divisão, eu acho que ele vai permanecer. Eu queria falar sobre o Fernando Praz. Ontem, vamos dizer, essa semana, aí perguntaram ao Fernando Praz sobre um negócio de mala branca, e ele falou que já recebeu, e que isso acontece muito no futebol. E os hipócritas lá do STJD, que armam esquemas pra caramba, disseram que vão chamar o rapaz pra punição. Ele foi denunciado. Eles não têm moral, eles não têm vergonha na cara, eles não têm moral pra nada. O STJD não tem moral pra nada. Foi o time que tirou a Portuguesa e colocou o Fluminense num grande esquema. Naquelas situações que a gente já... Agora, é o seguinte, mala branca existe
tonto se o Palmeiras não mandar uma nota para o Flamengo, tonto o Vitória se não mandar uma nota para o Internacional, tonto a Ponte Preta se não mandar uma grana para o Oeste e tonto o Joinville se não mandar uma nota para o Náutico. Isso existe há muito tempo no futebol. Não vem com esse papinho, e a ética? Isso não existe no futebol, esquece. Você está pagando o cara para ele jogar melhor e acabou. Isso existe no futebol. E os palhaços do STJD estão dando uma de puritano como se eles tivessem moral para isso. E o Dorival Júnior disse o seguinte: a sinceridade no nosso país sempre será combatida. Não vamos combater o imoral e o ilegal, e sim o sincero. Infelizmente é isso que acontece. E o STJD explicou os motivos pelo qual denunciou o goleiro do Palmeiras, o Fernando Praz. A prática denominada mala branca se mostra extremamente perniciosa ao esporte, fere os princípios éticos e morais do homem médio, é diametralmente contrária ao fair play, é o que deve prevalecer entre aqueles que aplicam a legislação desportiva. A mala branca, doping financeiro, gera desigualdade entre os clubes, valoriza a capacidade econômica em detrimento da motivação pessoal dos atletas e o espírito esportivo. Pelo amor de Deus. E ele que falou, sincero, fala que foi mentira, Fernando. O clima ferve, não tem prova contra ele. Não, ele não pode ter prova contra ele mesmo, gente. O clima ferve dentro e fora de campo no Palmeiras. Amanhã, os associados terão pela primeira vez em 100 anos de história do clube a possibilidade de escolher o presidente em eleições diretas. Concorrem o atual presidente Paulo Nobre e, pela oposição, Vladimir Pescarmona, com o ex-presidente Luiz Gonzaga Beluso como vice na chapa. Os associados poderão votar nas urnas eletrônicas instaladas no clube entre 10 da manhã e 7 da noite. Existe a possibilidade de sócios ligados a torcidas organizadas realizarem um protesto durante as eleições dentro do clube e em nota oficial assinada pelo presidente no site do Verdão, eles prometem que um sistema de segurança foi montado para evitar excessos e garantir a realização tranquila da votação. Muito bem, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net foi apertado, hein? Rogério Ceni acertou ao adiar a sua aposentadoria? Sim. Não, aliás, não, mudou, gente, não, 52% dos votos, ele não acertou, o pessoal queria que ele parasse, mas aí tem os torcedores contrários, né? A gente termina o programa hoje aqui, tchau, Barba, um beijo, até segunda. Nós nos vemos daqui a pouquinho novamente no Jornal da Gazeta, até já. Abraço, até domingo no Mesa, tchau. It hurt me so when you said our romance was through. I love you long. You've done